E aí, galera, seja bem-vindo ao Preveste UEA, tá? Sou a professora Val Costa de Química. Eu sou do sexo feminino, eu tenho 54 anos, sou uma mulher branca, cabelos pretos, tenho estatura de 1,50 m, tá? Tô trazendo uma calça preta e uma blusa azul com flores. O ambiente da aula aqui é um estúdio de televisão, tá? Que eu usarei uma tela interativa para anotações. Tá? E hoje o tema da nossa aula é sobre forças intermoleculares, tá? Vamos falar de pontos de hidrogênio, de polo induzido, beleza? Vem comigo aí. Olha aí, turma, essa questão UEA 661/2024. Fala assim: a água apresenta forças intermoleculares, isto é, interações entre as moléculas, tais quais representadas na figura por meio de linhas tracejadas, tá bom? Aí você vê a água e uma linha ligando a outra molécula. A substância que apresenta o mesmo tipo de força intermolecular que a água é representada pela fórmula. Aí ele pergunta, a letra A, será que é o CO2, né, que é o gás carbônico? Letra B, HCl, que é o ácido clorídrico. Letra C, o CH4, que é o metano. Letra D, o SO2, que é o dióxido de enxofre. E a letra E, que é o NH3, que é a amônia. Beleza? Vem comigo aí na tela que eu vou te dar um bizu como responder essa questão. Então, turma, para responder as questões, eu tinha que saber isso aqui, ó. Ligações intermoleculares. Como o nome já diz, são ligações, né, que resultam da interação entre as moléculas. E que interações são essas, Val? Que ligações são essas? Aí a gente vai ver de um por um, tá? É a ponte de hidrogênio, é o dipolo, ou o FDP que ele fala, que é força entre dipolos permanentes, ou então o dipolo induzido, ou força de London, ou interações e um dipolo, beleza? Vamos explicar cada uma. Então, Val, como é que eu sei que vai ocorrer as ligações ou pontos de hidrogênio? Tá escrito aí, ó. Tá? Professor, é quando eu tenho hidrogênio ligado ao FON. Pronto, ó, tu já gravou a teoria, tá? Quando tem as ligações H com F, H com O, H com N. Beleza? Aí deu os exemplos aí, ó. HF, a água e a amônia, tá? Então você vê no desenho, ó, que um oxigênio se liga ao outro hidrogênio da outra água e assim vai. Essa parte vermelhinha que é justamente as pontes de hidrogênio. Vamos para outra interação. A outra, Van der Waals falava assim, dipolo ou FDP. Como é que eu vou saber? Esse FDP chama-se força entre dipolos permanentes. Ela ocorre, gente, quando a molécula é polar, tá? Tem diferença de eletronegatividade. Aí ele deu dois exemplos, ó, HCl, CO, beleza? Vamos para outra interação. É dipolo induzido ou força de London. Como eu vou saber? É porque ocorre entre moléculas, grifa aí, ó, apolares, tá? Então, é o caso de moléculas diatômicas, tá bom? É o caso do gás carbônico, é o caso do metano, beleza? Só é lembrar a teoria. E vamos para mais uma interação. Existem interações íon-dipolo. Como é que eu vou saber? O que tem na tela? Ó? Ocorre entre íons que estão dissolvidos em uma molécula polar, tá? É tipo quando tu joga sal lá na água. O que acontece? O sódio é mais, ele vai em busca lá do oxigênio que tem carga oposta, tá? Então só é lembrar o bizu. Então, lá na questão ele dizia assim, ó. Qual é a substância que tem a mesma força intermolecular que a água? Aí tu ia procurar. Tá aqui, professor, é o NH3, ó, tá? Você tem o N ligado ali ao H. Os outros não têm essa interação, que a senhora deu o bizu lá na tela. Só para enfatizar, professor, NH3, que chama-se amônia, tá? Faz ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio devido à presença do grupo NH, ó, tá? NH ligado ali entre as moléculas, tá bom?
Já lá na água, o grupo é o OH, que é o H ligado ao O. Beleza? Olha aí, gente, agora a questão 2, também da UEA CIS 2024. Ela fala assim, ó. A temperatura de ebulição de substâncias está relacionada à força de atração existente entre as moléculas que as constituem. Essa força de atração, por sua vez, tem componentes como a massa das moléculas e a interação intermolecular existente entre elas. Considere as moléculas de 3 substâncias orgânicas e suas respectivas temperaturas de ebulição. Aí você tem um quadro aí, ó, tá? Onde você tem na primeira coluna, você tem substâncias éter dimetílico, etanol e o propan-1-ol, tá bom? Aí dá na segunda coluna massa, né? 46, 46 e 60. E dá a fórmula estrutural de cada uma delas e dá a temperatura. Ó. Você vê que são valores diferentes. Menos 25, 78, 97. Vamos ver qual é a pergunta. Aí diz assim, ó, analisando as fórmulas estruturais e as temperaturas de ebulição das substâncias apresentadas lá na tabela que a gente conversou, verifica-se que a diferença de temperatura de ebulição, aí vem as letrinhas, né? Letra A, será que das 3 substâncias deve-se aumento progressivo das massas das moléculas? A B, será que do éter dimetílico e do etanol deve-se a diferença de massa entre as moléculas? Vamos lá para a letra C. A letra C diz, do éter dimetílico e do etanol deve-se a diferença entre os tipos de interação intermolecular existente entre as moléculas. Aí a letra D, do etanol e do propan-ol deve-se a diferença entre os tipos de interação intermolecular existente entre as moléculas. E a letra E, das 3 substâncias deve-se a diferença entre os tipos de interação intermolecular entre as moléculas. Então, vamos lá responder a questão. Então, turma, ó, eu marquei aqui a letra C, mas a gente vai já voltar lá naquela tabela. Ó. Por que a letra C, professor, é a correta? Porque quando você olhar lá na tabela, ó, o éter dimetílico, ele vai ser uma molécula dipolo, porque é uma molécula polar. E no álcool, que é o etanol, tá bom? A gente vai ver que vai ocorrer uma ponte de hidrogênio, beleza? Deixa eu voltar aqui no gráficozinho, na tabelazinha. Tá aqui, ó, tá? Então, o éter dimetílico, por causa desse O, é uma molécula polar, e o etanol ele tem ponto de hidrogênio. Por isso que a temperatura de ebulição delas são diferentes, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa resposta certa. Então, a certa é a C, devido a isso. Uma interação é polar e a outra ocorre a ponte de hidrogênio. As outras, ó, detalhei bem devagar para você. Por que o A está errado, Val? Porque não é apenas pelo aumento da massa, tá? Não é só por causa disso. Existe, Val, uma diferença intermolecular entre elas. Por que o B está errado? Porque a diferença da interação intermolecular que existe entre as duas substâncias. E o D, por que ele não está certo lá, Val? Ele fala assim, está incorreto porque o certo seria devido ao aumento das massas das moléculas que está ocorrendo. E o E, por que está incorreto? Porque não é só a diferença de interação, tá? Existe também, né? Mas também pelo aumento da massa entre as moléculas. Beleza? Então, Val, por isso que marcamos a certa, a letra C, que é o éter dimetílico e do etanol, devido à diferença de interação, né? Uma é polar e outra era ponte de hidrogênio. Beleza? Aí, ó, turma, na aula de hoje nós vimos forças intermoleculares, beleza? Assunto importante aí para o pré-vestibular da UEA, tá? Então siga aí o pré-vestibular UEA em todas as redes sociais, tá ok?